Meus irmãos, um dia de muita paz para todos. Estamos muito felizes de estarmos aqui na Escola de Jesus Cristo e nós vamos fazer uma divulgação hoje mesmo nas nossas redes sociais de um termo de consentimento livre e esclarecido, que consta do seguinte: eu, nome, CPF, declaro que estou ciente dos protocolos de segurança necessários durante a pandemia de Covid-19. Não apresentei nos últimos 14 dias nenhum sintoma de contaminação, tais como febre, tosse, dor de garganta. Entrarei em contato com a instituição caso apresente esses sintomas. Estou ciente da necessidade de usar constantemente máscara facial. Estou consciente e declaro que estou com pelo menos 2 doses de vacina anti-Covid-19. Então, e aí isso assina e entregue, pode ser também assinado, escaneado e enviado por e-mail, né? Ou presencialmente. Então isso aí vai ser o passaporte para poder frequentar a escola nas reuniões presenciais. Nós vamos iniciar no dia 13 de dezembro, às 18h30. Todo mundo já com passaporte, com os cartõezinhos de vacina, para ficar em nossa cópia, né, dos cartões de vacina, ou enviado pelo e-mail. Então, 13/12 às 18h30 e 20/12 às 18h30. Uma palestra de 30 minutos e um passe coletivo. E depois a gente dá uma pequena pausa, continua as reuniões remotas e volta no dia 9 de janeiro às 8h30 na sala Clóvis Tavares e às 10 horas na palestra pública aqui. Então nós vamos preparar aqui nossos pensamentos lendo uma página de Gibran Khalil Gibran. E um jovem disse: fala-nos da amizade. E ele respondeu dizendo: o vosso amigo são as vossas necessidades atendidas. Ele é vosso campo que semeais com amor e colheis com gratidão. É a vossa mesa e a vossa lareira, pois vindes até ele com a vossa fome e neles buscai paz. Quando o vosso amigo vos diz o que pensa, vós não temeis o não na vossa própria mente, nem evitais o sim. E quando ele está em silêncio, o vosso coração não deixa de ouvir o dele. Pois sem palavras, na amizade, todos os pensamentos, todas as vontades, todas as expectativas nascem e são partilhadas com alegria não exigida. Quando vos separais do vosso amigo, não sofreis, pois aquilo que nele mais amais pode ser ainda mais claro na sua ausência, tal como a montanha vista da planície é mais clara para o alpinista. E fazei com que não haja outro propósito na amizade, a não ser o de aprofundar o espírito, pois amor que busca algo que não seja o desvendar do seu próprio mistério não é amor, mas uma rede atirada adiante, e apenas apanha o que não interessa. E que o vosso melhor eu seja para o vosso amigo. Se ele tiver de conhecer a baixa da vossa maré,
deixai-o também conhecer a enchente. Pois para que serve o vosso amigo, se não buscai apenas quando tendes mais nada para fazer? Buscai-o sempre quando houver horas para viver, pois deve preencher as vossas necessidades, mas não o vosso vazio. E que haja riso na doçura da amizade e na partilha dos prazeres, pois é no orvalho das pequenas coisas que o coração encontra a sua manhã e se refresca. Gibran Khalil Gibran, um grande livro do amor. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, estamos aqui nesta manhã de domingo, prenunciando o alvorecer do Teu Natal, do tempo do Teu Natal. E queremos, Senhor, sentindo a presença das luzes espirituais nesta manhã, que são trazidas pelo Teu sol, a nossa escola Jesus Cristo. Permite, Senhor, que possamos receber em nossos corações também aquela luz que não é fenomenal como a luz do sol, mas é uma luz numenal que vem do Teu coração para os nossos corações. Permita, Senhor, que saibamos e permitamos nos iluminar e nos aquecer com o Teu calor. Conserva-nos, Senhor, e guarda-nos em Tua santa paz. Que a Tua bênção possa nos ajudar na concepção e nas conclusões que faremos aqui nesta manhã. Assim seja. Meus irmãos, nós costumamos muito falar sobre a função da dor. E por mais que o ser humano evolua cientificamente, filosoficamente, em todas as ciências sociais, ciências jurídicas, ciências biológicas, ciências naturais, em todas essas múltiplas manifestações da sabedoria humana, nenhuma desses avanços tem impedido que o ser humano manifeste suas mais diversas e variadas formas de dor. E assim como as dores físicas, elas têm características diferentes. Por exemplo, algumas dores são profundas e disseminadas. Outras dores são pontiagudas e muito bem localizadas. Em geral, as difusas e disseminadas, elas têm uma menor intensidade, mas têm uma durabilidade maior. E aquelas mais pungentes, elas são mais profundas e mais localizadas em um único espaço, mas têm uma duração menor. Eu sempre lembro as pessoas que fazem relatos das mais diversas dores para mim, nos meus atendimentos profissionais, que um dos fatores que nós nunca podemos esquecer é o fator tempo. Então eu mostro para eles o eixo das abscissas e das ordenadas e mostro que sempre existe esse aqui que é o fator tempo. Por mais intensidade que tenha a dor, esse daqui é fundamental. E isso para as nossas vidas também.
Em tudo, o fator tempo será determinante para o nosso cuidado com as dores físicas, psíquicas, morais, espirituais. Todas elas estão subjugadas ao transformismo que faz parte da nossa vida humana. E o transformismo se faz nesse eixo, que é o eixo do tempo. Então todas as coisas se modificam, todos os planos são mudados, todos os propósitos são alterados por forças desconhecidas de nós, imponderáveis, imprevisíveis. Por mais que sejamos intuitivos, a intuição sempre está baseada numa razoabilidade. E muitas coisas ultrapassam a nossa capacidade de sermos razoáveis e prevermos. Então esse imponderável, que como dizia Pietro Baldi, faz parte, da grande parte da nossa existência, esse imponderável está também no entendimento e no aproveitamento das dores. Eu retirei do livro Luz na Escola, que é a reedição do livrinho publicado em 1940, Francisco Cândido Xavier em Campos, em visita à Escola de Jesus Cristo. E foi uma lembrança do 5º aniversário da Escola de Jesus Cristo, que foi publicado aqui no ano de 1940. Ele começou a ser distribuído no dia 27 de outubro de 1940, lembrando que no mês de julho desse mesmo ano, Chico Xavier esteve aqui em Campos. E eu retirei aqui dele uma mensagem psicografada pelo nosso querido Chico, aqui na Escola de Jesus Cristo, durante essa estadia, no mesmo dia que ele recebia uma mensagem de Destouches. E aqui a mensagem é do espírito Silvinho Lessa, filho do casal frequentador da Escola de Jesus Cristo, Amaro Lessa e Dona... Bom, vamos ver o que nos revela o Silvinho Lessa em sua mensagem. Ele havia desencarnado alguns anos antes, com a idade de 11 anos, ele já estava no antigo ginásio, ou seja, já estava hoje no 2º segmento do ensino fundamental, e era uma esperança para os pais. Aqui tem uma foto dele, aqui tem uma foto dele com os pais, em frente à sua casa, no município de Santa Maria Madalena, pai, a mãe e Silvinho, pouco tempo antes da sua desencarnação. E isso deixou os pais muito abalados, e ele diz o seguinte na sua mensagem: para os pais não se preocuparem, porque tudo foi justo, e a minha partida fez com que o seu coração, se referindo ao pai, seu Amaro Lessa, seu coração se elevasse a Jesus num caminho de santo fervor. O Senhor hoje crê, tem paciência e é amigo das criancinhas. Eu trazia uma grande saudade de casa quando escutei na Escola Jesus Cristo aquela história do bezerro que havia se separado de sua mãe. E então compreendi que o Senhor e a mamãe atravessaram muitos obstáculos e para irem ter com o filhinho
inesquecido, encontraram forças para a estrada que vai até Jesus. Penso que o nosso lucro espiritual foi muito grande. Então aqui ele diz, repete com o apóstolo Paulo, o que parece perda, na verdade é lucro. E ele disse que o lucro da sua partida súbita e absolutamente inesperada, e como ele mesmo diz, inesquecida, foi uma modificação dos propósitos espirituais de seu pai e de sua mãe. Ambos transformaram-se com a partida do filho. E ele se refere a uma história que ele, criança ainda, ouvira aqui na escola Jesus Cristo. Não sabemos se ele foi trazido aqui por amigos espirituais e assistiu à aula da evangelização junto com as outras crianças, e nós sabemos que isso é um fato que ocorre geralmente, ou se ele se recordava da sua infância quando seus pais o traziam aqui e que ele possivelmente ouviu essa história, e aquela história, diante do fato acontecido na sua vida, aquela história veio à sua mente. E que história é essa? Trata-se de uma parábola atribuída ao Sadhu Sundar Singh. É uma parábola que foi desse célebre filósofo cristão e pregador do Evangelho, que percorreu a Índia toda os pés descalços, por isso mesmo chamado apóstolo dos pés sangrentos, o homem que se parecia a Jesus. Então, eila em síntese: um camponês guiando uma vaca e um bezerrinho desejava atravessar um riacho, mas à margem do regato a vaca detém-se, não querendo mais traspassá-lo. Então ele estava trazendo a vaca e o seu bezerrinho, e eles iam atravessar para voltar para o sítio deles, um pequeno riacho que daria para ser atravessado a pé, tanto pelo homem como o bezerro e como a vaca. Mas ela empacou. O animal empacou, e o animal empacado não sai do lugar. Por mais que ele puxasse, por mais que ele empurrasse, a vaca empacou ali e não atravessava. O camponês jeitosamente procura conduzir o animal, mas este, rebelde, continua imóvel. Cansado, depois de vãos esforços, o campônio teve uma ideia, pondo-a em prática. Segurou nos braços o bezerrinho e o levou para outra margem do ribeiro. Ele pegou o bezerro no colo e levou o bezerro para outra margem, atravessou com o bezerro. Vendo a vaca, o seu filhinho, do outro lado, dá por finda a sua rebeldia e atravessa o riacho para juntar-se ao seu filho. O sadhu relembra que a providência utiliza este processo para encaminhar criaturas que se conservam à margem do rio da verdade, não animadas a atravessá-lo. O afastamento de um ser querido para o além produz muitas vezes a disposição de amor e obediência às realidades espirituais do outro lado da vida. E nós estamos justamente lembrando essa mensagem e essa parábola atribuída ao sadhu, o Sadhu Sundar Singh, que era também chamado o homem que se parecia a Jesus, ou o apóstolo dos pés sangrentos. E nós temos aqui no livro
Sal da Terra, uma carta de Chico Xavier para meu pai, em que ele diz o seguinte: querido irmão, li o magnífico livro O Apóstolo dos Pés Sangrentos. É um livro de Boanerges Ribeiro, é a biografia desse pregador indiano. Fiquei maravilhado, não conhecia a biografia do grande amigo do Nosso Senhor na Índia. Sadhu Sundar Singh é um divino embaixador do céu. Achei muita semelhança na história dele com a do inesquecível apóstolo da gentilidade, não acha? O encontro com Jesus em visão, os sofrimentos na pregação, as viagens pelo mundo transmitindo a palavra de Deus, a solidão espiritual em que trabalhou, lutas de família, tudo isso me fez recordar o grande Paulo. Tive meus olhos molhados em muitos passos da leitura. É um representante de Jesus que soube viver a sublime lição de vida eterna. Digne-se Ele amparar-nos do céu para que possamos tomar o trilho desse discípulo amado que você me deu a conhecer. Tenho relido muitas passagens do admirável livro de Boanerges Ribeiro. É uma luz para o caminho. Isso numa mensagem que Chico escreveu ao papai. Ele estava na cidade de Sete Lagoas e foi no dia 3 de fevereiro de 1948, quando meu pai certamente havia enviado antes para que Chico conhecesse, e Chico confirmou a suspeita de papai de que possivelmente o Sadhu Sundar Singh é a reencarnação de Paulo Tarso para pregar o Evangelho na Índia, para ali semear também a palavra de Jesus, que hoje está semeada no mundo inteiro. Não é razoável dizer que os cristãos são tão cristãos quanto o Sadhu Sundar Singh. Muitos não são. Muitos exigem uma obediência cega, uma fé cega, e usam o poder, a força e o imperialismo político para subjugar as pessoas a uma fé cristã. E isso não faz o menor sentido diante das palavras de Jesus. Mas eu queria relatar aqui sobre dois tipos de ser humano numa mensagem também aqui desse livrinho, uma mensagem de Emmanuel chamada Em Tempos Tormentosos. Tormenta espiritual, tempestades, chuvas, coriscos, relâmpagos, ruídos, ventania, inundações, toda a sorte de intempéries que podem surgir nos tempos tormentosos. E nós queremos crer que, apesar de ser uma mensagem ditada na primeira metade do século XX, ela continua atual, porque ele começa assim: na atualidade tormentosa do mundo. Nós estamos vivendo uma atualidade tormentosa do mundo. De 1940 aqui, 2021, portanto, 81 anos, não houve um dia de paz na Terra. Não houve nenhum dia em que pudéssemos dizer toda a Terra se encontra em paz. Não. Guerras, tormentas físicas e morais, atormentando os seres humanos de uma forma incompreensível para muitos.
gerando para uns revolta e para outros reflexões profundas, como foi o caso do pai do Silvinho Lessa. A morte do seu filho produziu nele uma dor, e ele, na impossibilidade de ocupar aquele vazio deixado pelo luto, ele preencheu aqui na Escola Jesus Cristo com a dedicação às crianças. Ele passou a usar os seus recursos físicos, recursos financeiros, para ajudar as crianças desvalidas, crianças famintas, que não tinham como estudar. Nós sabemos que na década de 40 do século XX, as políticas públicas de educação e saúde não existiam, praticamente não existiam. Não existia seguridade social, não existiam leis de seguridade social, leis de amparo aos desempregados, aos que não estavam inseridos no mercado de trabalho. Muitos aposentados, eles não conseguiam oferir nenhuma pensão, muitas viúvas ficavam sem pensão e sem nenhum recurso, e as únicas possibilidades era recorrer a alguma instituição religiosa, muitas delas espíritas. Os espíritas são, vamos dizer assim, verdadeiras instituições que se dedicam a obras assistenciais, de amor ao próximo, de fraternidade. Isso é um ponto que se leva em consideração quando se fala no Espiritismo no Brasil. Desde a época da escravidão, os espíritas se notabilizaram por amparar escravos, por proteger escravos fugidos, por ampará-los na sua pobreza, no seu abandono. E existem muitos discursos do Dr. Bezerra de Menezes na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro e também no Congresso Brasileiro, no Rio de Janeiro também, defendendo que os escravos deveriam ser livres e ser amparados pelo Estado na sua transição para a sua autonomia. Então, é histórico essa visão libertária e renovadora que o Espiritismo quis trazer ao espírito humano. E aqui Emmanuel fala de dois tipos de humanidades. Uma humanidade do que ele chama do homem físico, que galgou culminâncias do conhecimento, não só do conhecimento, mas do controle e do domínio de certos elementos naturais. Isso eles falavam no início da radiofonia, na década de 40 do século XX. Hoje nós temos assim uma rede de comunicação, uma rede de integração que nos faz todos morarmos em aldeia, uma grande aldeia. Ele aqui diz, a radiotelefonia transformou o planeta em uma sala confortável, onde as fronteiras foram eliminadas para o exame da possibilidade da consecução do mais elevado idealismo fraterno. Que diríamos hoje, com todos esses meios de comunicação, após a pandemia, isso se propagou de tal modo que as famílias se reúnem, que audiências judiciais são feitas, aulas desde o jardim da infância até a universidade e as pós-graduações, pessoas estudando em outros países sem sair de casa, palestrantes convidados aqui falar, como o Altino Majeste falou aqui, direto da Inglaterra e de outros rincões do Brasil, do Rio Grande do Sul, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de São Paulo. Estamos todos integrados em uma só sala de estar, como diz Emmanuel na conversa.
Em ciência, o homem físico, essa humanidade física que se identifica com seus padrões físicos, são as pessoas que se identificam com a sua realidade tangível e sensível. Então, o que eu toco e o que eu sinto sou eu. Se eu não toco e eu não sinto, não sou eu. Isso é uma hipótese científica muito defendida por muitas pessoas e que começa também a perder a sua força, porque existem muitas concepções de espiritualidade que estão invadindo a esfera científica tradicional. Então, segredos da anatomia, da fisiologia, da medicina, da física, começaram a ser desvendados entre os profissionais das ciências humanas, as ciências jurídicas, as relações internacionais, os direitos sociais. Muitas filosofias salvacionistas, muitas políticas foram implementadas para fazer valer um Estado forte, provedor da sua população, contrariamente a outras teorias de que um Estado deve ser mínimo e isso deve ser levado por um ente abstrato, mas cruel, chamado mercado. Tudo isso, esse patrimônio profundo de riquezas, fizeram desse homem físico um soberano senhor de todas as possibilidades na vida planetária. E é verdade, nós vemos que não há limites, não há limites. Tão logo surge uma variante do vírus, do Covid-19, as pesquisas em andamento, elas são continuadas para sequenciar os genes e começar a produzir novas vacinas através do RNA mensageiro. Ou saber que substâncias podem impedir essa replicação viral. É uma área que está também bastante avançada das medicações antirretrovirais que podem impedir a replicação viral. Então esse homem, Emmanuel disse, nababo, ou seja, rico, senhor de si, principescamente, vivendo nas extravagâncias bizarras do seu castelo de riquezas transitórias. E não são castelos de riquezas transitórias? São, porque na Espanha, um multimilionário proprietário, não me lembro agora de que empresa, mas uma empresa de alcance mundial, ele desencarnou logo no início da pandemia, quando ainda não haviam sido descobertas tecnologias para melhorar a respiração pulmonar. Ele morreu quase desassistido, sendo um dos homens mais ricos do mundo. Então, são extravagâncias bizarras em castelo de riquezas transitórias. Nós sabemos que um determinado artista aqui no Brasil construiu uma casa numa região retirada do Rio de Janeiro, quase suburbana. Ele construiu uma casa que é um palácio hollywoodiano, é uma mansão de um número infindo de suítes presidenciais. Ali ele pode receber qualquer visitante estrangeiro, de qualquer príncipe inglês poderia ficar em sua casa, tendo ali toda a seus pés uma estrutura hoteleira de 6 estrelas. Então, isso
essa opulência, são esses castelos de riquezas transitórias. Mas esse ser humano, porém, padece a fome esmagadora da paz, a sede dolorosa do amor, apesar de todas as teorias de salvação. Então, essa população instruída, esclarecida, no contexto das ciências humanas, das ciências físicas e biológicas, da filosofia, da psicologia, das ciências jurídicas, das ciências sociais, ele fatalmente sente o vazio interior, porque algo não foi preenchido, porque nós não somos simplesmente seres humanos, nós somos seres espirituais e transitoriamente habitamos uma estrutura humana, uma envergadura humana, ou como dizia no Antigo Testamento, armou a sua tenda entre os homens. Aqui estamos com a nossa tenda, com o nosso corpo armado entre os homens. Mas são tendas, por maiores que sejam nossas construções, são tendas. Numa mensagem que é de uma palestra que meu pai fez no Natal do ano 52, se não me engano, ele diz assim, deixa eu abrir porque é muito rico o texto e se enquadra perfeitamente ao que Emmanuel diz aqui. Mas tudo isso com a beleza vamos ver aqui. Olha. Cristo veio para a alma paganizada e inquieta, possuidora de títulos do mundo e vazia da graça celeste, amiga do luxo e escrava da vaidade, angustiada no vórtice dos seus prazeres, muitas vezes tristes entre as alegrias estonteantes das festas, dos banquetes, das músicas ruidosas, dos palacetes encantados, dos transatlânticos maravilhosos, dos salões elegantes. Para essa alma mergulhada nas trevas do materialismo e no sono dos egoísmos cruéis, para essa alma também Cristo veio. Então é para esse homem físico que se identifica. Vejamos bem que essa identificação é uma identificação prática, não é uma identificação filosófica, é uma identificação existencial. Eu me sinto, onde você sente que você está? Já foi feito esse teste, onde você está? Então as pessoas às vezes localizam. Alguns falam assim, eu estou aqui, outros falam, eu estou aqui, eu sou isso aqui, né? Evidentemente que para muitos ainda existem outras partes do seu corpo com as quais eles vão se identificar mais, mas muitas pessoas são do coração. E como no texto do meu irmão Celso,
que foi lido agora por mamãe na aula das 8h30. Quem não assistiu, procure depois no YouTube da Escola de Jesus Cristo, assistir a belíssima aula Ide a José. Então no final a mamãe faz uma referência ao texto de Celcinho, em que ele, Celso Vicente, em que ele fala sobre o peso do coração do beija-flor ser 50% do seu corpo, peso corporal. Então ele relaciona isso ao meigo José, como o papai chamava, o meigo José, amigo sereno, escuta a nossa alma, José Nazareno. Então, assim também, essas pessoas não se sentem aqui, se sentem aqui, tem que estar com o estômago cheio, tem que ser potentes, tem que ser viris, reprodutores. Então, grande parte da humanidade vivencia, como dizem os textos da medicina védica, ela vivencia hipertrofiando os chakras, os centros de força que estão abaixo do plexo solar. Isso é uma realidade explicada por nós, por André Luiz, no livro Os Mensageiros, no livro Missionários da Luz. Mas voltando a esse homem físico, que Jesus não os esquece, como meu pai diz naquele outro texto. Jesus veio para essas almas e ele espera deles, porque eles também são convidados para sublime contemplação. E fala também do homem espiritual. E a quem Emmanuel se refere, referindo-se a essa humanidade espiritual? É a humanidade espiritualizada? É uma humanidade perfeita? É uma humanidade sublimada? Não. O homem espiritual é aquele que se identifica com a sua identidade, que antecede o seu nascimento e que sobreviverá após a sua desencarnação. Então, quem consegue fazer essa identificação com o nosso eu, que antecedeu essa existência e que sobreexistirá após o êxito letal, quem se identifica com esse ser é um ser espiritual. E quanto mais nos identificamos com esse ser espiritual, que ultrapassa os limites de tempo entre nascimento e morte, que é antes do tempo e é depois do tempo, quem se identifica com esse, diz Emmanuel, que confere os seus valores mesquinhos para compreender a extensão dos seus desequilíbrios. Então, tanto mais nos espiritualizamos, mais teremos condições de nos conscientizarmos das nossas deficiências espirituais. Somos todos portadores de deficiência. Todos somos. Só que as nossas deficiências são espirituais. Nem todas elas emergiram do nosso espírito para o nosso arcabouço físico. Alguns têm. As deficiências estão superficializadas na sua estrutura fisiológica e anatômica. Outros não, elas estão escondidas, estão ainda submersas no inconsciente mais profundo,
no inconsciente mais arcaico da nossa ancestralidade espiritual. E nós nos dividimos e achamos que estes que são os atuais deficientes, eles estão em processo regenerativo e possivelmente, quiçá, nós não estaremos. É isso que Emmanuel diz aqui: o espiritual, o ser espiritual, sabe, reconhece e tem uma identidade perfeita com esse ser, com essa sua humanidade deficiente. Tem a consciência perfeita da sua morbidade espiritual. Essa autoconsciência, essa autoimagem que muitos de nós não temos. Assim como nós não temos a imagem de nós próprios, nós não nos vemos, a não ser através de uma superfície refletora, para nós nos vermos. Fora isso, nós não nos vemos. Eu vos vejo e vós me vedes, mas eu não me vejo e cada um de vós não se vê. Estranho isso, não? Pois é desse modo que é a nossa consciência dos nossos valores morais. Ou supervalorizamos e nos tornamos vaidosos espirituais, e estão aí os palestrantes espíritas se exibindo nas suas plataformas digitais, com a sua quantidade de seguidores, oferecendo até cursos pagos. Venha fazer um curso comigo, eu sou isso, eu sou aquilo, e coloca lá o seu portfólio de valores acadêmicos, e as pessoas entram nessa possibilidade de fazer esses cursos para atingir autoconhecimento. Mas como? Se nós vamos procurar através do vaidoso. Não há como aprender espiritualidade a partir de quem está se comportando com vaidade espiritual, com hipertrofia do eu. Então, a árvore má não pode dar bons frutos. Não podemos nos esquecer disso. Cuidemos para não seguirmos pessoas assim. Não é de bom alvitre espiritual seguir pessoas vaidosas. Não sejamos a sua claque. Não sejamos os aduladores dos vaidosos da terra. Esses são os homens físicos, porque eles estão valorizando o seu lado físico. Mas se cada um de nós quer ser espiritual, aceite a si mesmo como um pecador, aceite a si mesmo como um deficiente espiritual. Então, diz aqui Emmanuel, no final da mensagem: a nossa mensagem felicita os que estavam caídos no mundo das sensações amargas e inquietantes. Um novo exército de trabalhadores se arregimenta em toda parte. Ele quer dizer que quem se considerar um homem espiritual, reconhecendo a sua deficiência, tente despertar a todos que estão aprisionados nessas armadilhas da ciência, nessas armadilhas da filosofia, nessas armadilhas do negativismo e do niilismo humano, para as verdades espirituais. Eu estou muito feliz porque o nosso irmão lá de São Bernardo do Campo, Caio Ramachotti, filho de Rolando Ramachotti, fundador do Grupo Espírita Emmanuel de São Bernardo do Campo, também editora
do Grupo Espírita Emmanuel, o Caio, ele me procurou para fazer uma reedição do livro João Batista, que ele disse que foi uma das coisas mais lindas que ele leu, e nós fizemos uma pequena publicação aqui doméstica, mas ele quer fazer uma publicação maior para divulgá-la. Ele pediu alguma coisa que, à primeira vista, me pareceu impossível, mas com toda a minha deficiência, toda a minha baixa possibilidade, que eu fizesse uma pequena biografia de meu pai. E eu decidi, por falta de elementos que pudessem documentar todos os fatos históricos ocorridos na vida dele, eu decidi fazer uma biografia romanceada. Então aí entrou a imaginação, entrou a inspiração, e eu quero crer que eu estava com o coração e a mente abertos para receber algumas inspirações, como recebi, e agradeço e endereço essas inspirações a espíritos amigos que me fizeram vislumbrar quadros da infância e da juventude do meu pai, que alguns foram confirmados, outros vão ser confirmados no plano espiritual, mas eu já enviei para o meu amigo Caio Ramachotti, e essa pequena biografia romanceada vai sair junto com o livro João Batista, lá em 2022, evidentemente. E encerrando, irmãos, eu queria ler um texto de meu pai, também do livro Sal da Terra, a grande educadora. Bercier pergunta: porventura pensaria a Cirofenícia, idólatra, em chegar-se a Cristo, caso não tivesse o coração dilacerado pelo tremendo espetáculo de sua filha possessa? Acaso teria Jairo chamado Salvador se não se visse em agonia com a sua filha? E conclui com a palavra da experiência universal: a maior parte dos discípulos de Jesus aproximou-se dele porque sofria. Voltando, reiterando e reafirmando e ratificando o pensamento do pequeno Silvinho Lessa: a dor é uma educadora, e ela pode, assim como a dor física nos faz ter consciência do nosso corpo, a dor espiritual, especialmente a da culpa, não a culpa que leva a remorsos negativistas, mas a culpa que leva à redenção por consciência de sua própria deficiência espiritual. Então a culpa que leva as lágrimas redentoras, bem-aventurados os que choram, especialmente aqueles que choram de arrependimento, não pelo luto de perdas, mas pelo luto da perda da sua alma. Nós não podemos perder a nossa alma. Então, se algum dia nós perdemos a consciência disso, essa dor espiritual nos leva a sermos conscientes da nossa identidade espiritual, da nossa pré-existência e da nossa pós-existência, da nossa sempiternidade como espíritos. Essa consciência, essa maravilhosa consciência, ela começa na dor. Não são nos dias de glória. Diz assim: se na manhã ensolarada e azul da vida, ou na época da fartura e da saúde,
ou no equilíbrio transitório das vitórias terrestres, quando materialmente tudo lhe vai bem. A alma humana tem fracas e ligeiras ligações com Deus. Meu pai sempre lembrava do livro Paulo e Estevão, do encontro de Gamaliel com Samônio. Samônio, um antigo fariseu que estava abandonado e por todos, porque estava leproso e havia perdido tudo, ele diz a Gamaliel que ele tinha um Salvador. Gamaliel se incomoda com aquilo e ele diz: Gamaliel, você ainda não precisa, mas você vai precisar de um Salvador. Eu estou aqui abandonado, leproso, definhando, desintegrando a minha carne literalmente a cada dia. Então eu preciso de um Salvador. Então foi dor física e espiritual, da consciência da sua nulidade, ou como diz Emmanuel, dos seus valores mesquinhos, para compreender a extensão dos seus desequilíbrios. Se nós não tivermos a consciência dos nossos valores mesquinhos da alma, nós não teremos a dimensão dos nossos desequilíbrios. Por isso que os grandes santos são humildes, porque eles percebem, eles atingem pontos mais altos e eles conseguem vislumbrar horizontes maiores. E repetem, como o sábio Sócrates: eu só sei que nada sei, eu só sei que nada sou. Repetindo também o apóstolo Paulo, repetindo também o João Batista: tu és Elias? Não. Tu és Jeremias? Não. Tu és o Cristo? Não. Então quem tu és? Eu sou uma voz. Eu sou uma voz que clama no deserto do mundo: preparai os caminhos do Senhor. Era uma voz, ele não era nada, ele era só a articulação de cordas vocais. Então quem chega a essa, ele tem um vislumbre dos horizontes tão distantes, que ele pode ver que é um nada. E a pessoa assim nunca pode dizer: você sabe com quem está falando, porque ela sabe que ela não é nada. Então continua meu pai aqui: ligações mais ou menos em função do velho egoísmo, isso quando não o desconhece prática e completamente. Quanto a Jesus, ao seu evangelho de luz e vida, o seu programa de extensão de um reino espiritual no mundo, o que se percebe é o mais triste desconhecimento da pessoa do Divino Mestre e dos grandes ideais que ele proclamou há 2000 anos. Nós conhecemos tudo, nós conhecemos o programa de Jesus, a proposta dele de fazer o reino de Deus na terra. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como ela já é feita nos planos espirituais superiores. Então seja feita aqui a justiça, a fraternidade, a equidade, a liberdade, as possibilidades que nós podemos desenvolver de sermos uma família, de sermos uma verdadeira família. Mas a dor vem despertar o espírito humano da grande letargia. Então nós estamos letárgicos, não nos movimentamos passinho a passinho, como se estivéssemos uma doença neurológica, mas é uma doença psiconeurológica, porque nos faz ficar retardados em nossos movimentos de alma. O sofrimento chega infalivelmente,
ao palácio ou à cabana, a alma do pobre ou a vida dos grandes, a velhice cansada, a mocidade que borboleteia nos salões. Todos sofrem. O sofrimento chega a todos. Não há como impedir. Nem o sofrimento e nem aquela que o padre Antônio Vieira chamava a mais indesejada das gentes, a morte. É a única pessoa em todo o universo que nunca erra, nem o local e nem a hora. Portanto, fugir do inevitável, desse grande maktub, é impossível. O que nós então queremos é reconhecer a nossa pequenez, como diz aqui, nos tornarmos espíritos, seres humanos espirituais, que são aqueles que reconhecem sua pequenez. Chega com a força de um maktub, como a grande educadora da alma. É o capítulo A Grande Educadora. Ninguém mais perfeitamente que Jesus apresentou verdadeira interpretação da dor. Ninguém mais do que ele atendeu ao coração aflito do ser humano. Nem melhormente que ele, ninguém conseguiu mostrar a grande missão do sofrimento, seus porquês, suas gloriosas finalidades. Então tudo existe um porquê. Nós estamos nos despertando de uma letargia. Nós estamos com os músculos endurecidos e ao iniciarmos os movimentos, o início dos movimentos será doloroso, mas é necessário. É doloroso, mas é necessário. Então aqui é essa a mensagem que eu queria lembrar da mensagem do pequeno Silvinho Lessa, que disse aos seus pais que ele era o bezerrinho, que Jesus estava nos guiando a todos e que as pessoas ficam empacadas na sua rebeldia diante da dor. E muitas vezes, através do sacrifício de alguém, isso nos impulsiona. Isso aconteceu com meu pai também. Através do sacrifício de Nina, da autoimolação dela, ele libertou-se do pragmatismo político e abraçou a militância verdadeira do espírito, para, como homem espiritual, ajudar os homens físicos que estavam atormentados nas suas torrentes de dor, nas suas torrentes de ignorância, nas suas torrentes de incapacidade humana. Então, meus irmãos, queremos agradecer a todos a presença aqui. Queremos mais uma vez fazer o convite para que no dia 13 de dezembro nós teremos 40, aqui no nosso templo, nós teremos 40 assentos disponíveis. Então, isso, infelizmente, serão os 40 primeiros com o passaporte na mão, ou seja, o termo de consentimento livre e esclarecido assinado e uma cópia do seu cartão de vacina, com pelo menos 2 doses. No dia 13 de dezembro, às 18h30, no dia 20 de dezembro, às 18h30. E aí faremos uma pequena pausa, só nas reuniões presenciais, porque as reuniões públicas remotas continuarão sem nenhuma interrupção. E no dia 9 de janeiro, às 8h30 da manhã, estaremos, se Deus assim permitir, e se essa quarta onda da Ômicron não penetre as terras brasileiras, né? Dependeremos aí de como será a proteção, porque todos já sabem como se proteger, como fazer para não haver contágio externo para cá. Já sei que tem famílias de brasileiros na África do Sul que estão proibidas de voltar ao Brasil.
Eles estavam de férias, teriam que voltar, mas não vão retornar. Então não sabemos como será a vinda dessa quarta onda, como será o que o público quer fazer no carnaval, o que o público quer fazer nos estádios de futebol, nas festas, nos encontros. Não sabemos. E não sabemos o que isso pode fazer com que no Brasil esse terror da mortandade, do morticínio de 1.000, 2.000 mortes por dia retorne. Os hospitais cheios, das UTIs lotadas. Quando eu estava na UTI, uma médica amiga me disse: Flávio, tem 5 pessoas, você vai ter alta hoje. Eu, graças a Deus. Flávio, tem 5 pessoas esperando a sua vaga. Aquilo me doeu muito, porque 4 não conseguiram. Então, é possível que tudo isso volte, não sabemos, mas se Deus assim permitir que 2022 seja um ano de esperança para o mundo, de uma humanidade renovada, então no dia 9 de janeiro, às 8h30, faremos na aula Clóvis Tavares uma sala para 20 assentos e uma palestra às 10 horas para 40 assentos, uma palestra presencial e ao mesmo tempo remota, vai ser uma transmissão também. Então que Deus nos abençoe, que tenhamos todos um bom domingo. Eu vou, como encerramento, eu vou ler uma oração que está também aqui, de Henry Alford, que é um inglês que foi clérigo da igreja anglicana. Senhor, dá-nos mais caridade, mais abnegação, mais semelhança contigo. Ensina-nos a sacrificar nossa comodidade em proveito de nosso próximo. Ensina-nos a sacrificar nossos prazeres com o objetivo de fazer o bem. Faze-nos bondosos em nossos pensamentos, gentis em nossa palavra, generosos em nossas ações. Faze-nos aprender que é melhor dar do que receber. É melhor nos esquecermos de nós mesmos do que nos colocarmos em primeiro lugar. E que é melhor servir do que ser servido. E a Ti, Deus de amor, sejam glória e louvor para sempre. Assim seja. Em nome de Deus Todo-Poderoso, com assistência e o benefício dos amigos espirituais, nós damos por encerrada a nossa reunião desta manhã.